Bem, você vai tomar banho para dormir? Não sei. Eu acho que vou. Beleza. Na última nós tínhamos 29, né? O Vitinho está terminando de conectar aqui. Deve estar faltando 1 a 2 pessoas aqui. Deixa eu ver se está todo mundo. Beleza. Pessoal, vira e mexe aqui. Eu vou mutar um ou outro, porque às vezes o microfone abre e tudo mais. Então, assim, vocês não acho que é marcação, não. Eu só fecho mesmo, que às vezes tumultua aqui, pode ficar um pouquinho lento, tá? Vou compartilhar a tela com vocês novamente, aí vocês só me confirmam se vocês estão vendo. Pode ser pelo chat aqui, ou pode ser por outra coisa aí. Beleza. Beleza, vamos lá, gente. Tá fazendo a conversão aqui da videoaula ainda? Tranquilo. Vamos lá. Tipos de mediunidade, né? Mediunidade de psicografia, né? Ela é muito vista dentro, né, tanto da religião de Umbanda, que tem pessoas que fazem, né, a movimentação, né, das mãos, né, mas nós temos uma parte mais ativa dos médiuns kardecistas, né, principalmente através do médium Chico Xavier, que fez uma parte muito interessante, né, de escrever livros maravilhosos, tá? Gente, quando a gente fala que nós somos umbandistas e não espíritas, né, ou kardecistas, nós não estamos falando mal, tá? Nós só estamos colocando o nosso limite, as nossas rédeas, né, as nossas regras. Somos umbandistas, tá? Então, as literaturas de Chico Xavier são interessantíssimas. Todo mundo pode fazer a leitura, ouvir, tá? Isso vai acrescentar bastante dentro da sua doutrina, tá bom? Psicometria é uma leitura do registro astral e temporal que fica em cada objeto, revelando o seu histórico, né? Quando é que isso acontece, né? Quando a gente vai fazer... Hoje em dia já não acontece tanto assim, somente quando os guias pedem e tudo mais. Mas acontece, às vezes, da entidade falar assim, olha, eu preciso ir lá na sua casa resolver um trabalho, né? Eu posso ir lá? E aí faz a equipe, né, do terreiro, se desloca para a gente fazer o trabalho lá na residência da pessoa, é tudo organizado, tudo bonitinho. E aí acontece de uma ou outra pessoa chegar no ambiente e ter esse contato. Nossa, eu fui em tal local, senti isso aqui, ou veio um colar, vi uma roupa, sentiu determinada coisa. Então, isso acontece. Gente, não vamos criar situações, mas também não vamos desacreditar. Tá? Como assim? Quem tem, tem. Então, a gente precisa ficar inventando. Nossa, você ganhou esse copo de quem? Quem te deu isso aqui? E fica chato, né? Vira fanatismo e até um excesso da nossa parte. Psicofonia é a fala mediúnica, a comunicação por meio do aparelho vocal, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, não precisa você incorporar, é isso aqui que a gente está falando. Às vezes a entidade ela quer passar um recado, ela nem vai mudar a sua voz, através de você mesmo, né, do mesmo trejeito que você tem, da sua fala, ela vai passar esse recado. Isso é um trabalho mediúnico, existe mediunidade para isso. Então, gente, não fica preocupado, nossa, eu incorporei e minha entidade não mudou a voz. Nossa, eu incorporei, mas parece que só estava usando a minha fala. Isso acontece. Isso acontece. Gente, isso acontece. É normal, tá? Xenoglosia é o ato de falar em outras línguas, como na noite de... Aqueles falam dos pentecostais, né? Que é muito comum falar em línguas, né? A pessoa é usada pelo dom do Espírito Santo. Isso é um tipo de mediunidade, tá? Então, juntamente com a psicofonia, que é a mediunidade da fala, a xenoglosia, né? Que eu acredito que ela esteja dentro desse mesmo tópico, né? É o ato de falar em outra língua. Então, a entidade ela pode incorporar no seu corpo mediúnico, né? Um caso desse é o sultão ele não fala brasileiro, é o sultão, né, pai? Ou é o cobra coral, não sei.
Tem entidade que incorpora, ela não fala português. Ela fica falando uma outra língua lá e a gente que lute para entender ela e vai conversando, tá? Sim, todo médium tem mais de um tipo de mediunidade, tá? Como é que a gente sabe disso? Tem que desenvolver. Não existe um manualzinho de falar assim, ah, você é assim, 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 assim. Geralmente, as mediunidades de incorporação, né, mediunidade de transporte, é batata. A pessoa que tem isso aí não consegue fugir. Essas outras, né, clareaudiência, xenoglosia, né, psicografia, psicometria, isso acontece em determinados momentos, né? Então, são flashes. Então, é normal o médium ter mais de um tipo de mediunidade, tá? A pessoa não vai ter tudo ali, falar, não, eu sou um super médium, eu tenho todas as mediunidades, né? Mas conforme isso vai sendo trabalhado dentro de um terreiro, né? É natural que o médium desenvolva aptidões, né? Mediúnicas. Então, ele pode ter uma facilidade, pode ter coisas que vão sendo aparecendo com o tempo, tá? Então, é normal, sim, ter mais de um tipo de mediunidade. E sempre acontece de mais de uma. Pessoa que fala que não tem nada. Tá com preguicinha de ter o seu trabalho mediúnico, tá? Então, a pessoa falou, ah, eu não tenho mediunidade. Tá com preguiça de trabalhar, tá com preguiça de estudar, tá? Porque é o tanto de coisa que tem. Se falar que não tem nada, tá com preguiça, tá? Clareaudiência, audição mediúnica, dom de ouvir voz dos espíritos, tá? Então, a entidade, ela vem e conversa com você, tá? Às vezes ela chega aqui, ela pode ter uma voz diferente da sua, ou ter a mesma voz que a sua, tá? Então é natural a gente falar assim, ah, eu tô conversando comigo. Não, tá tendo uma conversa com outro espírito. Ele pode estar usando a mesma voz que a sua, que é uma voz imaginária, né, para dialogar com você. Clareolfativo, capacidade de sentir aromas no mundo espiritual. Gente, espírito de baixa vibração, umbralino, eles fedem. Então, começou a sentir carniça dentro da sua casa, não tem nada que está fedendo, defuma, faz um banho de erva, busca ajuda, porque a sua mediunidade de olfativa, ela está te alertando de alguma coisa que está acontecendo ali no ambiente, né? Às vezes um pensamento, alguma coisa. Então, cheiro ruim, mau cheiro, é batata. Geralmente, espírito de baixa vibração sempre tem um mau cheiro. Carniça, gente. Tô falando de mau cheiro de, ai, mau hálito. Não, gente, é mau cheiro de podridão mesmo, tá? Então, fiquem sempre atentos. Clare gustativo. Capacidade de sentir gosto de algo não material. Como assim? Gente, você vai comer na casa da sua sogra te odeia, né? Ela não gosta de você. Um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos levar ao pé da letra tudo. E aí aquela comida maravilhosa, ela fez uma comida que você gosta, você vai comer aquilo, vai encher a barriga, vai voltar bem para sua casa. Na hora que você põe na boca, um gosto horrível, que você não consegue descrever. Gente, aquela pessoa, na má intenção, né, no excesso de magia negativo, magiou, feitiçou a sua comida. Então, você pode sentir um gosto ruim. Então, conselhinho que eu dou, vai comer na casa do desconhecido, né, do suspeito, faz uma prece ali, caladinha ali na sua comida, né? Pede proteção para os guias, para tirar aquilo ali que não presta, porque se você ingerir aquilo, gente, pode dar mal-estar, pode dar dor de cabeça, pode dar desinteria, pode dar um monte de coisa aí. E depois você vai falar assim, comi alguma coisa estragada. Meu filho, você comeu no lugar errado. A comida estava boa, mas você comeu no lugar errado. Clarividência é a visão mediúnica quando se vê o mundo astral. Gente, aquele mito de só ver de olho fechado, só ver de olho aberto, cada um é de um jeito, tá? Não existe padrão, tá? Então tem pessoas que vão ter a clarividência com os olhos fechados, tem pessoas que vão ter a clarividência com os olhos abertos. E aqui eles colocam duas. Quando a gente fala clare, né, algo que se acontece no imaginário, e a evidência é algo que acontece no mundo físico, tá? Visão mediúnicas com formas que se formam mentalmente e tem algum contexto na realidade no mundo ou no mundo astral. Então, o vidente, ele não vai ver só o mundinho dele ali, né? O que está acontecendo ali naquele momento, né? É sempre uma coisinha ou outra que pode estar acontecendo em vários locais, tá? Meu mouse aqui desconectou. Deixa eu limpar isso aqui. Pictografia.
pintura mediúnica, na qual um espírito toma a função motora do médium de forma mecânica para pintar uma tela que demonstre, né, a imortalidade da alma, enfim. Tá? A pictografia aqui, ela vai além disso. Às vezes, pode ser até mesmo uma imagem, né? A gente fala de pintura e tudo mais, mas a pessoa estiver com uma caderneta ali, determinado espírito precisa passar um recado de imagem física e tem um médico que pode receber, pode acontecer esses tipos de desenho, tá? Inspiração ou irradiação, quando sutil ou conscientemente o médium recebe comunicação do astral. Então, quando os guias chegam e falam, meu filho, vai trabalhar a sua mediunidade, vai aprender. Se você não está aprendendo nada com a sua mediunidade, tem algum problema. Se você só tem um tipo ali e você está negando ela, vamos correr atrás, tá? Então, a irradiação, ela acontece. Existem pessoas que podem não incorporar, mas serem irradiadas pelos seus mentores, né? Então, ela pode ter uma inspiração para passar determinado recado, para escrever determinado assunto, para falar com determinada pessoa, tá? Desdobramento ou projeção astral, tá? Conhecido como viagem astral, é o ato de sair do corpo material com corpo perispiritual para realizar tarefa astral. Vai ter gente que vai estar desesperado, vai falar assim, agora eu sou médium, meu Deus do céu, descobri que eu sonho com isso e agora eu tô lascado, vou ter que ir pro terreiro. Gente, isso acontece, tá? O ato de sonhar ou de fazer passeios noturnos, né, espiritualmente falando, é um tipo de mediunidade. Tá? Então, tem pessoas que às vezes não vão incorporar, mas na hora que ela está dormindo, ela vai fazer visitas, né, a cemitérios, túmulos, ambientes que ela não conhece, pessoas que ela nunca viu, vai dar passe, vai dar consulta, vai fazer cura, vai fazer um monte de coisa. Tá? Dependendo do imaginário da pessoa, vai achar que está flutuando aí. Ah, tive um sonho que eu era super-herói, eu virei o Homem-Aranha, sei lá, um exemplo, entendeu? Então, a projeção astral, ela existe, tá? Então, ela pode acontecer de uma forma trabalhadora, né, para o lado religioso, espiritual, ou ela pode simplesmente servir para o seu lazer, né? Ai, estou sonhando aqui, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É errado? É errado. Por quê? Porque vai acontecer um momento de você estar num péssimo momento, você não tem conhecimento do que é aquilo, né? Você está tendo uma projeção astral, um desdobramento espiritual, e aquela galera espiritual negativa, eles vão te pegar, né? Como assim? Ele vai vir no seu quarto, ele vai bater em você, ele vai passar a mão em você, você vai sentir, você vai acordar, não vai ter nada, você vai ficar com medo, vai tentar acordar, não vai conseguir, né? E o que a gente tem que fazer? Recadinho para médium, de incorporação, pessoas que sonham, ou qualquer tipo de pessoa que tem intenção de ter uma boa noite de sono. Gente, façam sempre as preces de vocês. Quer fazer Pai Nosso? Faz Pai Nosso, Ave Maria. Eu não aconselho, porque oração decorada não tem validade. Tem que ser oração de alma. Tá? Agradece, pede proteção e vai dormir. Porque o médium, ele é perseguido espiritualmente. Por quê? Na hora que você deita para cochilar ali, que seja 20 minutos pós-almoço, que é esse momento que a espiritualidade de baixa vibração adora. Por quê? Você fala assim, não, vou dormir 20 minutinhos e vou acordar de boa para mim trabalhar. Os caras adoram, porque eles vão falar assim, não vai acordar de boa não, porque eu não vou deixar dormir, eu não vou deixar descansar, vai ficar incomodado o dia inteiro e eu vou sugar a energia da raiva da pessoa, da tristeza da pessoa. Então vai cochilar, meu filho, reza. Batata. Reza, pede proteção pro seu anjo da guarda, pro seu mentor, chama aí quem que você quiser e quem você confia, mas pede. Por quê? Médium descuidado é porta aberta para espírito mal influente. E aí eles querem invadir vocês, eles querem invadir o terreiro, e é onde eles vão pegando. E eles pegam, tá, gente? Materialização, né? Mediunidade de pessoas ou objetos acontece com médios que têm o dom de doar muito plasma de si e vai recobrindo o corpo espiritual, né? Até que a gente pode... A pessoa, se ela tiver muito plasma, né, muito ectoplasma, ele pode ser visto fisicamente, no mundo físico, material, tá? Tem até um caso aqui do médium Peixotinho de Macaé, do Rio de Janeiro, de 1950, né? E até Chico Xavier, que conseguiu visualizar, né, junto com o próprio grupo do Peixotinho, né, materializações do ectoplasma, tá? Telecinésia é o dom de realizar efeitos físicos, como mover objetos, apagar luzes, né?
considerar ainda o benzimento como um fenômeno mediúnico, né? Já que envolve entidades do astral e movimentação de forças espirituais. Esses dons não deixam de ser metafísicos aqui, que são colocados todos como mediúnicos por optarem sob orientação e direcionamento de entidades. E aqui, por último, não menos importante, olha, vamos contar aqui, ó, gente, para vocês não falar que eu estou exagerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, como 15ª, perdão, 15ª mediunidade, a incorporação. E aí você vem falar para mim que o que só vale dentro do terreiro é quem incorpora. Gente, perca de tempo, né? Olha só, 15 mediunidades diferentes além da incorporação. Além da incorporação, tá? Então, você pode ter incorporação e ter as outras, tanto quanto você não pode não ter incorporação e ter as outras, né? Então, gente, abram os olhos, abram o espírito, a boa vontade, o coração, para receber isso daqui. Gente, isso aqui é bênção. Ter mediunidade, ter uma ferramenta para ser trabalhada em prol da caridade é uma bênção e precisa ser bem desenvolvida. Incorporação é um fenômeno em que a entidade espiritual praticamente encarna no médium. Não é apenas uma psicofonia, mas toda uma caracterização na qual o médium assume todos os trejeitos da entidade espiritual. É um fenômeno de transe mediúnico, no qual o médium fica em estado alterado de consciência para dar devida passividade a outro ser que lhe toma o controle de suas ações. Esta mediunidade em específico é a mais utilizada na Umbanda e é o objeto de estudo em questão aqui neste livro. Então, gente, eu acho que eu gastei tempo demais, hein? Deixa eu ver aqui. Incorporação não é possessão. Vamos lá, eu fiz um compromisso com vocês de fazer umas passagens aqui. Não deu para falar. Eu falei no começo, ó, pode ser que não dê tempo e pode ser que a gente passe do desejado. Eu vou abrir para perguntas agora, porque já está quase dando 8 horas e às vezes o pessoal tem alguma pergunta ou outra. Mas eu quero que tenha ficado claro para todo mundo, né, quantos tipos de mediunidade existem, né, e a gente, muitas das vezes, né, fecha o nosso corpo, fecha a nossa mente, achando que nós temos somente a incorporação como a mais importante. Dentro do terreiro, a mais ativa é a incorporação? Sim, mas e num dia que não tem sessão de incorporação, né? Que a gente está indo lá para limpar o terreiro, o que está acontecendo ali, né? A gente pode ter umas inspirações, orientações do mundo espiritual, né? E por aí vai. Então, eu vou fechar o meu compartilhamento e vou perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, né? Se alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário, podem ficar à vontade, tá? Beleza. Depois desse pequeno tumulto aqui, vou perguntar para vocês. Foi claro dessa vez? Está tranquilo? Reforço. A necessidade da leitura e a Gabriel, interpretação é individual. Oi? é a Reise. Oi, Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa ela não tem a incorporação, ela tem outro tipo de mediunidade, e ela quiser incorporar, ela pode desenvolver isso ou não? Não. Você pode ter, por exemplo, clareaudiência, clarevidência, sei lá, pictografia, lá, habilidade de desenhar coisas. A mediunidade de incorporação, ela não é adquirida. Você não adquire ela, tá? Então você pode ficar 40 anos dentro do terreiro querendo ter médio de incorporação, isso e aquilo, e nunca trabalhar em prol da caridade. Aí eu vou abrir uma ressalva. Se você for para um terreiro bacaninha, que a galera faz sacrifício a rodo, trabalho de amarração, isso e aquilo,
você vai começar, né? Você não tem mediunidade de incorporação, não é médium de incorporação, tá? Mas você tem uma mediunidade de transporte, uma sensibilidade, às vezes, para receber espíritos menos esclarecidos. Ou, vamos colocar que você não tenha, você não tem nada, você não sente nada. Só que aí você começa a sentir um mentor. Nossa, meu mentor. Vou incorporar, vou trabalhar. E aí começa a trabalhar, aquela coisa toda, né? Aquele open bar de macumba lá, todo mundo bebendo, a loucura, a fumaceira, guia fumando. E o que que acontece? Você está abrindo as portas da sua vulnerabilidade para uma possessão, né? O espírito negativo, o mal influente, ele pode te possuir e você não pode ter incorporação, tá? Então, o que que acontece? Às vezes ele vem aqui, te possui, usa a sua, né, o seu momento aqui na Terra incorporado, né, por uma vaidade sua, e ele te dá, e fala assim, agora você tem mediunidade de incorporação. Então, nenhuma entidade espiritual tem o poder de dar algo para alguém que não tenha, tá? Então, a pessoa precisa ter a mediunidade para ser desenvolvida. Se ela estiver no local incoerente, a pessoa vai bajular ela, vai falar que ela tem tudo, que ela tem que ficar ali, que ela tem que desenvolver, e aí começa uma série de problemas, tá? Então, a mediunidade de incorporação, ela pode acontecer por um período da sua vida, né, e depois cessar, e aí eu abro a observação. A mediunidade de incorporação, ela se desdobra em 3 tópicos, né? Você tem a pessoa que tem missão sacerdotal, né, segundo Mata Mata e Silva, são pessoas que têm coroa de Babalaô, de sacerdote, então os espíritos que vão assistir aquelas pessoas são diferentes, né? Ou seja, eles têm um compromisso de trabalhar, né, de desenvolver, de fazer determinadas coisas. Tem a mediunidade de pessoas trabalhadoras, né, que são pessoas que às vezes têm o seu mentor, né, mas ela pode ou não ingressar naquela corrente, e tem aquelas pessoas que caem de paraquedas, né, que estão ali só deixando a vida me levar. Então, médio começou a trabalhar, começou a ter inspiração de escrever, inspiração de incorporar, ou qualquer outra coisa dentro do terreiro, né? A gente tem que deixar isso bem claro. A mediunidade, ela acontece com a gente 24 horas, né? Mas a incorporação é interessante deixar ela restrita ali dentro do terreiro, por quê? Porque se você não sabe o que você está recebendo, como é que você vai receber, né? Então, pode acontecer sim, se não for um terreiro plausível, né, na luz, na caridade, a pessoa desenvolver a mediunidade sem ter incorporação, apenas pelo fanatismo, né, pela ludibriação, qualquer outro tipo de sintoma, tá? Então, pessoal, essas questões é muito sérias, né? A gente, né, eu sei que tem pessoas que não fazem parte da corrente do Tula, que são assistência, mas aqui uma grande maioria é médico. Então, só quero deixar para vocês aqui uma palavra bem simples, tá? Somos médios 24 horas por dia, o tempo todo. Então, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, a nossa boca, para a gente não amaldiçoar ninguém. Não adianta nada você estender a mão na sexta e no sábado sair de lá, já sair praguejando os outros, sair xingando, sair maltratando. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa fazer isso. E, principalmente, ficar xingando o nome da pelada, né? Chamando os irmãos menos esclarecidos. Uma hora eles vão. Então, a gente tem que ter a cabeça firme. Mediunidade é coisa séria para gente séria. Então, pessoal, firma a cabeça, tá? É muito sério esses estudos que a gente faz. Porque eu podia muito bem, acabou ali, acabou. Vou só ver sexta-feira, mas a minha vida continua. Eu recebo informações, recebo à noite, às vezes eu sonho e com coisas que aconteceu, igual hoje a respeito de um fato que aconteceu sexta-feira, eu achando que era uma coisa, e o cara chegou e falou, foi eu que fiz. E aí? Então, mediunidade é para ser trabalhada. Boa noite, pessoal. Desculpas, às vezes, se eu falei muito rápido, se eu falei muito lento.
Mas um dia de cada vez, tá? Agradeço aí a presença de todos. Eu vou, acredito eu, né, hoje ainda, se tudo der certo, se a internet aqui ajudar, porque eu não estou na minha residência, tá? A gente está fora, trabalhamos viajando. É, pra você ver o compromisso. Eu tô aqui, a gente ainda nem jantou ainda, que cidadezinha aqui pequena, mas isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Agradeço o tempo de vocês, forte abraço, e assim que eu disponibilizar, né, a videoaula eu mando para todo mundo, tá?